Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. No meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside a oportunidade. Espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Estou passando por aqui hoje, é o primeiro dia desse ciclo de leituras semanais do nosso Curta Palavra, para ler mais um capítulo do livro do profeta Amós. Antes, porém, eu quero fazer um breve registro em relação às atividades do nosso canal Teologia Hoje. Nós ainda não conseguimos resolver as questões técnicas e julgamos por bem retomar as nossas atividades assim a todo vapor quando a gente conseguir sanar a questão relacionada aos nossos equipamentos. Então a gente suspende temporariamente os programas do nosso canal, com exceção do Curta Palavra. Esse compromisso nosso aqui de terça a quinta-feira a gente vai manter, e desejando que a gente possa resolver o quanto antes essa nossa questão para oferecer o melhor conteúdo. A gente não quer fazer de qualquer forma porque tem que fazer. Então eu espero que vocês entendam e continuem conosco aí, apoiando, estimulando, incentivando, e em breve a gente volta entregando assim o nosso conteúdo, né, com todos os recursos que a gente tem de imagem, de áudio, as transições que a gente faz, enfim. Então peço aí a sua paciência para esperar mais um pouquinho. Em breve a gente volta com todos os programas. Por enquanto, só o Curta Palavra. Então, convido você a lermos juntos mais um capítulo do profeta Amós. O capítulo que nós leremos hoje é o capítulo de número 7. Vamos lá? Isto me mostrou o eterno Deus. Ele estava preparando um bando de gafanhotos quando começavam a florescer os brotos tardios que surgiam após a colheita feita para alimentar os rebanhos do rei. E quando, em minha visão, eles estavam a terminar de devorar a grama, dirigi-me a ele, dizendo: Eu te rogo, ó eterno Deus, concede teu perdão, pois, do contrário, como Jacó poderá se sustentar, sendo este tão pequeno? Arrependeu-se então o Eterno e disse o Eterno: Isto não ocorrerá. Isto me mostrou o eterno Deus. Eis que ele convocava suas legiões para contender contra Israel, através do fogo que consumiria a terra até suas profundidades e devoraria vastas porções de terra. Pedi então: ó eterno Deus, eu te suplico, como Jacó poderia se sustentar, sendo ele tão pequeno? Arrependeu-se o Eterno. Isto tampouco ocorrerá, disse o eterno Deus. Isto me mostrou. O Senhor estava parado junto a um muro aprumado, com um prumo em sua mão. E o Eterno me disse: Amós, o que vês? E eu respondi: um prumo. Então o Eterno me disse: Eis aqui que porei um prumo no meio do meu povo Israel, para medir seus desvios. Não mais os perdoarei. E os altares de Isaque ficarão desolados, e os santuários de Israel ficarão desertos. E eu levantarei a espada contra a casa de Iarovam, ou Jeroboão. Amatsiá, o sacerdote de Bet-El, enviou então uma mensagem
a Yarovam, Jeroboão, o rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti em meio à casa de Israel. A terra não pode suportar suas palavras, porque ele assim proclama: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado em cativeiro de sua terra. E Amatsiá disse a Amós: Ó vidente, foge para a terra de Judá e come lá teu pão e profetiza ali. Mas em Bet-El não voltes a profetizar, porque é o santuário do rei e é a casa da realeza. Então Amós respondeu a Amatsiá: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas sim pastor e cultivador de sicômoros. Mas o Eterno me retirou do meu labor de cuidar dos rebanhos e me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Escuta, pois, a palavra do Eterno. Tu dizes: Não profetizes contra Israel e não prediques contra a casa de Isaac. Mas assim disse o Eterno: Tua mulher tornar-se-á promíscua nesta cidade. Teus filhos e tuas filhas cairão à espada. Tua terra será dividida em lotes. Tu mesmo morrerás em uma terra impura, e certamente Israel será levado em cativeiro de sua terra. Aqui nós encontramos nesse capítulo mais um ciclo de visões do profeta Amós. E, na verdade, a gente, entre os capítulos 7 e 9, encontra o que nós chamamos de um ciclo de visões. E neste capítulo que nós acabamos de ler, temos 3 dessas visões. No capítulo 7 de 1 a 3, no 7 de 4 a 6 e no 7 de 7 ao versículo 8. E aí, 8 e 9 na verdade, né? E a gente encontra as próximas visões nos capítulos seguintes que nós iremos ler, e nesse sentido a gente comenta nessa oportunidade. O que eu quero destacar da leitura de hoje é as características que são apresentadas por Amós nesse capítulo. Aqui a gente percebe uma mudança no tipo da literatura quando Amós é identificado como profeta e ele reage, dizendo que ele não é um profeta. E nós falamos aqui no primeiro momento que Amós ele é da região sul, né, do reino do sul, mas profetizou no reino do norte. E diante da palavra do profeta que é levantado para profetizar num reino que não é assim onde era sua habitação, Amós, como já dissemos, ele não era funcionário do rei. Ele não era um profeta da corte. Ele não recebia um salário para prestar serviços, por assim dizer, religiosos para o rei. Amós era alguém que profetizava a partir do povo. E é muito significativo encontrar esse destaque aqui em Amós, tendo em vista que nós já falamos sobre isso, que ele estava entre o povo, mas ele não apenas era um religioso no meio do povo. Ele era alguém que vivia as lutas e angústias do povo. Amós, ele era um trabalhador, e assim ele se identifica. E como todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, essa classe, né, operária, que precisa fazer
muitas coisas para obter o seu sustento de maneira justa, de maneira honesta. Esse Amós é esse homem que, no meio das pessoas simples, mas que também é um homem simples, que precisa do seu trabalho para obter o seu sustento. E é nesse lugar, entre essas pessoas e com as demandas do dia a dia, que o profeta recebe da parte do Eterno uma visão. E aqui é muito interessante porque a gente vive muitas vezes impregnados de uma cultura, mesmo pós assim, o anúncio do Cristo, do Evangelho, dessas categorias que foram quebradas de certa forma, mas perceber como Deus fala. Deus fala onde Ele quer e através de quem Ele quer. E Ele usa Amós, um homem que estava ali em meio ao gado, era um homem que trabalhava com as suas próprias mãos, ele tinha várias tarefas, ele precisava fazer muitas coisas para obter o seu sustento, mas é nesse lugar de desafio, de luta e de enfrentamento que o Senhor fala. Creia nisso, o Senhor fala aí onde você está, na condição que você está. Se Ele quiser usar você para te dar visões, mesmo que essas visões sejam para contrapor a estruturas tão poderosas como era a da figura do rei, ao qual ele, pelas visões que ele recebia, ele precisava falar a palavra do Senhor. Mas guarda no seu coração isso. Onde você está, independente da sua labuta, dos seus trabalhos diários, do desafio do seu trabalho, quer você bata ponto ou não, quer você precise utilizar, assim, um trabalho braçal, ou você esteja num escritório, ou você é um professor, uma professora, um médico, uma médica, um psicólogo, uma psicóloga, no lugar onde você está, Deus, Ele pode te usar, Ele pode te dar visões. E ao mesmo tempo esse Deus que dá visões permite também uma relação dialogal com o profeta. A palavra ela precisa ser dita, mas é um Deus que está aberto inclusive a esse diálogo com o profeta, que pede, que clama por essa longanimidade divina, por essa generosidade do Eterno. Eu queria fazer esses destaques em relação ao capítulo 7, que tem tantas lições, mas você que está aí, ou indo para o seu trabalho, ou até você que está desempregado e que está precisando se virar para fazer coisas, para conseguir o seu sustento, saiba que nesse lugar, o Deus da provisão, Ele usa você, a força do seu trabalho, com os recursos que você tem, e Ele te dá visões. Ele pode te dar visões, e visões e palavras que mudarão realidades, que alterarão destinos e que poderão fazer da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, um estado, um país, uma cidade melhor. Creia nisso, guarda isso no seu coração. Escreve aqui nos comentários as suas impressões desse capítulo, o que é que chamou mais a sua atenção, quais são as palavras que te desafiam neste dia, que você possa então compartilhar como você já tem feito. Tem sido muito significativa a sua participação aqui. Eu quero nessa manhã dedicar para você uma canção do Pedro Valença. Faça dela a sua oração. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link. Você pode acessar essa música, ouvir e ser edificado por ela. O título dela é Cristo Seja em Mim. Como eu já disse, interpretada pelo Pedro Valença. Ouça essa música, releia o texto,
Deixa o Espírito que fala onde quer, com quem Ele quer, falar para você nessa manhã, nesse dia. Desejo para você um dia muitíssimo abençoado. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva. É muito simples. www.youtube.com/Teologia Hoje. Não esqueça de deixar o seu like. O like é muito importante para o nosso canal. E se esse conteúdo for relevante para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Eu quero desejar para você um dia muito especial. Que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Feliz terça-feira.